Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1, capítulo 2, seção 2.3, protocolo FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos. Nesse protocolo, o objetivo, obviamente, é a transferência de e para, arquivos, transferência de arquivos de e para um sistema de arquivos local para ou de um sistema de arquivos remoto. É uma aplicação do tipo cliente-servidor, onde você tem aqui um cliente FTP falando com um servidor FTP, e aqui eles transferem arquivos de e para, entre esses dois sistemas de arquivo. Obviamente, do lado do cliente, você tem também uma interface com o usuário que permite navegar pelo sistema de arquivos local e remoto, selecionar arquivos para enviar ou receber, e também, inicialmente, para uma autenticação, para saber se aquele usuário ele tem acesso aos arquivos que ele está selecionando para envio ou para transmissão. Então, o objetivo então, desse protocolo é transferir arquivos de e para um servidor remoto, atua no modelo cliente-servidor. Do lado do cliente, é aquele lado que inicia a transferência, pode ser para enviar um arquivo ou para receber um arquivo. E do lado do servidor você tem, assim como todo servidor, um processo rodando, aguardando por conexões de clientes. Esse protocolo é especificado pelo IETF na RFC 959, entre outras, e o FTP ele utiliza como porta principal para as mensagens de controle a porta 21 do sistema operacional. Eu falei como porta principal porque aqui a gente já vai ver uma característica interessante que diferencia o protocolo FTP do protocolo HTTP que a gente viu no vídeo passado, na seção 2.2. O protocolo FTP, de transferência de arquivos, assim como alguns outros, como protocolos para transferência de arquivos multimídia, de vídeo e de áudio, costumam também usar conexões separadas para dados e para controle. Esse tipo de abordagem, usando conexões separadas para dados e controle, é conhecido na literatura como transferência de conexão fora da banda, onde os pacotes de controle são transmitidos por uma conexão e os pacotes de dados, que contêm o grande volume de dados, são transmitidos numa outra conexão. E isso tem várias vantagens funcionais. Então, no caso do FTP, ele utiliza a porta 21 para controle, então para toda a parte de autenticação, seleção de arquivo, navegação no diretório local e remoto, e os comandos de enviar e transmitir arquivos são enviados pela porta de controle. Já o arquivo em si, o arquivo de dados é enviado por uma conexão em separada, uma conexão TCP também, utilizando a porta 20. E uma grande vantagem de você ter conexões separadas é que o processo de aplicação que está rodando aqui no cliente e no servidor, ele pode ser específico para aquele fluxo de dados que está chegando. Por exemplo, aqui no caso do FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos, todos os dados que chegam, vamos supor que o cliente aqui esteja baixando um arquivo do servidor. Quando o dado chega, ele tem que ser gravado no disco, Afinal, é um protocolo de transferência de arquivos. Então, existe uma tarefa aqui, um processo, que está esperando na porta 20, ler dados da porta 20 e programa o DMA, se for usando o DMA, ou escreve no disco. Observe que o processo de escrita no disco costuma ser mais lento do que o processo de acesso à memória. Enquanto a tarefa do processo que está aqui lidando com a porta 20, está gravando dados no disco, aquele processo pode ser suspenso, aguardando pela gravação daquele dado no disco, e os processos que estão rodando na porta 21 podem continuar operando. E com isso, o usuário pode continuar navegando no sistema de arquivos local e remoto sem interferência da conexão de dados. Se os dois
os dados e o controle estivessem sendo transmitidos numa única conexão, processados por um único processo, o que aconteceria? Quando chegasse um pacote de dados, aquele processo ia gravar em disco. E aí o próximo pacote, se fosse um pacote de controle, por exemplo, para navegar no sistema de arquivos remoto, esse pacote não poderia ser tratado enquanto o processo estivesse suspenso gravando no disco, né? Então, é uma otimização que foi observada aqui na época de criação do protocolo FTP, até porque naquela época a diferença do tempo de gravação em memória e em disco era bem maior do que hoje em dia, mas hoje em dia ainda há um tempo maior para gravar em disco do que acesso à memória. Então, separando em duas conexões e utilizando um sistema aqui que suspende, né, um dos processos enquanto ele está aguardando escrever em disco e continua processando o outro processo, isso agilizou, fez com que a interação com o usuário com sistemas de arquivos local e remoto não fosse prejudicada por conta da espera na gravação do disco, por exemplo. O mesmo acontece para a leitura do disco do lado do servidor, né? Então, essa abordagem de utilizar conexões separadas para dados e controle, vocês vão ver que é um padrão que é utilizado em outras aplicações mais recentes também, como, por exemplo, aplicações de streaming de áudio e vídeo. O servidor, então, ele abre a conexão de dados somente quando chega o pacote de controle solicitando a leitura ou a escrita daquele pacote de dados, né? A conexão, essa abordagem de conexão de controle fora da banda, então, a definição dela é exatamente esse uso de duas conexões, uma controle e outra para dados. E, nesse caso, observa que o protocolo FTP, o servidor FTP, é um servidor que tem que manter memória, né? Tem que manter um estado de qual é o diretório atual, qual é a autenticação do usuário, para saber se aquele usuário tem acesso àquele arquivo que ele está solicitando ou não. Bom, alguns exemplos de comandos do protocolo FTP. O protocolo FTP também usa comandos em formato texto, assim como o HTTP, no formato ASCII. Alguns comandos, usuário, entra o nome do usuário, senha, a senha. Lista os arquivos que estão no diretório atual. Retrieve, vai recuperar o arquivo, né, baixar o arquivo. Store, armazena o arquivo. E códigos de retorno também muito semelhantes ao HTTP, como aqui, 331, o nome do usuário está ok, por favor entre com a senha, né? 125 indica que a conexão de dados está aberta, então já pode começar a transferência. Aqui, um código de erro, 425, se ele não puder abrir a conexão de dados, ou se tiver erro na escrita do arquivo. Pode ser que o usuário tenha selecionado um diretório em que ele não tem a permissão de escrita, né? E aí o sistema operacional gera um erro e isso é retornado para o sistema remoto também. Bom, com isso a gente termina a sessão 2.3. Na próxima sessão vamos falar de correio eletrônico.